tema da nossa mensagem hoje é preparando as malas para o fim do mundo. Aí assusta, né? Falar desse dia. Não assusta não, né, Ana? É a nossa esperança, a nossa expectativa. O texto que eu quero ler é o texto de Amós, no capítulo 4, só a parte B do versículo 12, que diz assim: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Que o Senhor nos faça compreender a sua palavra nesta manhã e que nós possamos alcançar os objetivos de Deus para o nosso coração nessa mensagem matutina. Você, em algum momento, já pensou no fim do mundo? No Apocalipse, na volta de Cristo, no Armagedon? Eu acredito que sim, né? Todos nós, principalmente nós que somos cristãos, temos isso muito claro, e a nossa esperança maior é justamente essa. É o nosso encontro final com o nosso Deus, o momento em que todas as coisas aqui vão encerrar, né? E vamos começar numa nova dimensão, num novo tempo, numa situação bem dentro daquilo pelo qual nós temos orado, pelo qual nós temos buscado e que Deus preparou para nós desde sempre. Nós sabemos que o momento da volta de Cristo, do Armagedon, do fim do mundo, do Apocalipse, todos aqueles eventos escatológicos que são relatados na Bíblia, na realidade eles estão muito próximos. Nós temos convicção disso, né? Pelo menos uma coisa eu posso dizer com toda certeza: eu não sei o dia que Jesus vai voltar, mas eu sei que hoje está mais perto do que ontem, né? Sim ou não? Hoje está mais perto do que ontem. Significa que a cada dia que passamos nós nos aproximamos mais disso. São textos e mais textos que nos alertam a esse respeito, né? Pedro nos alerta a respeito em 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 10, quando ele diz: o dia do Senhor virá como ladrão, os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra, e tudo que nela há será desnudado. É um dia que parece horripilante, né, quando nós lemos, mas nós sabemos que faz parte do processo de depuração do ser humano, dentro daquilo que Deus já planejou, dentro daquilo que Deus tem preparado desde sempre para a nossa vida. Em Lucas nós também lemos algo, em vários momentos nós lemos a respeito, mas Lucas 21, versículo 36 nos chama a atenção. Ela diz assim: estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar de pé diante do Filho de Deus. É uma chamada, uma exortação, né? Uma chamada específica para nós. E quando eu vejo a linda visão de João lá no livro de Apocalipse, e ele tem uma visão que em alguns momentos são terríveis, ele vê monstros, ele vê situações difíceis, né? Ele vê muita coisa que em alguns momentos são horripilantes, mas lá em Apocalipse 21, de 1 a 5, ele tem uma visão maravilhosa, que é a visão que todos nós ansiamos ter também. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. O mar já não existe mais. Quem gosta de praia vai se dar mal nisso aí, hein? Lá não tem mar. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está entre os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreve isso, pois estas palavras são verdadeiras e dignas
de confiança. O testemunho do próprio Cristo, o testemunho do próprio Deus, através da profecia, da visão vista por João, nos mostrando o que há de acontecer, e nós sabemos que essas coisas vão acontecer. Muitos sinais nos mostram que nós estamos mais próximos até do que podemos imaginar do fim do mundo. Os evangelhos, eles nos dão algumas orientações sobre isso, e eu queria lembrar algumas delas, né? Primeiro, falsos cristos e falsos profetas. Marcos 13, de 21 a 23 diz: se então alguém disser, vejam aqui está o Cristo, ou vejam ali está o Cristo, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos, avise-os de tudo antecipadamente. É o tempo que nós estamos vivendo, né? Existem muitos falsos profetas e falsos cristos. Eu estava lendo a respeito disso. Existem pelo menos 3 personagens no mundo hoje que se identificam literalmente como Cristo. Um é o nosso que eu digo, é o brasileiro, né? Pitoresco, o esquisito, chamado Henrique Cristo, que todo mundo já viu ou ouviu falar. Ele acha que é o Cristo e ele tem seguidores, né? Tem as inretas, ou eu não sei como é que chamaria aquelas meninas, né? As inritas, eu sei lá como é que poderia chamá-las, que dão a vida por ele ali naquele processo. Tem um no Japão que é igual o Henrique Cristo aqui, eu não sei se vocês sabiam. Tem um camarada no Japão que se identifica como Cristo, e tem outro no Oriente Médio que da mesma forma se identifica como Cristo. Sobre falsos profetas, eu não preciso nem dizer, né? É só a gente olhar ao nosso redor, ou então você dá uma navegadinha no Google que você vai ver. No YouTube você vai ver coisas assustadoras a respeito disso. Um outro sinal, guerras e desastres naturais, e a gente lê lá em Lucas, capítulo 21, dos versículos 10 e 11, o seguinte: nação se levantará contra a nação e reino contra reino. Haverá terremotos, foges e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Será que a gente vê isso hoje? De forma muito clara, né? A gente nem precisa pensar muito, queimar muito neurônio para tentar descobrir essas coisas, que é só olhar para o noticiário. Você abre o noticiário e você vê o quanto nós estamos vivendo em situações como essa. Uma prova é o Covid, né? Uma peste que dominou de repente, de um dia para o outro, há cerca de 2 anos, o mundo todo. Dominou o mundo todo e o mundo está correndo para que possa se imunizar. E eu espero que a gente consiga. Eu li ontem uma reportagem que a imunização de massa, que vai fazer com que a pandemia se extinga, não é que acabe a doença, né? Mas ela deixe de ser pandemia, é quando 70% da população mundial for vacinada, e falta muito para isso ainda, né? Por mais que se corra, por mais que se adiante, os processos estão correndo, mas nós ainda estamos longe disso. Perseguição a cristãos, será que isso existe? Você vai dizer, não, pastor, de jeito nenhum, nós não somos perseguidos aqui. Marcos 13, 13 diz: todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós vivemos esse momento de perseguição, e não é só lá no Oriente Médio, não, no Brasil também. Existe uma perseguição meio que velada, né? Uma perseguição, digamos assim, dentro de um padrão politicamente aceito, em que os cristãos, eles significam para a sociedade, para parte da sociedade e para parte da política, um mal desnecessário que tem que ser extinto. O cristianismo, a igreja, como existem, alguns acham que nós somos ainda somos parecidos com a igreja da época medieval, e que nós precisamos desaparecer, né? Aquela visão de que a igreja está atrapalhando o desenvolvimento cultural, político, social e econômico no mundo. E aí então existe toda uma perseguição que a gente sabe que existe, muito embora
poucos assumam, muito embora, apesar de que aqueles que assumem mesmo com raiva, né? E às vezes você vê alguns discursos inflamados de pessoas que não gostam de evangélicos e não gostam de igreja, e a gente sabe por causa disso, né? Para poder dar vez à sua própria libertinagem e para criar um mundo não bem desenvolvido, mas um mundo que perca os padrões cristãos e de família, conforme nós conhecemos. Aumento da maldade, Mateus 24, 12 e 13. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O mundo é mau. Nós estamos vendo uma guerra lá em Goiás agora, uma perseguição a um cidadão que matou 7 pessoas, né? Está sendo chamado de serial killer, muito embora de fato ele não seja um serial killer, ele seja um assassino contumaz, né? E a maldade daquele homem impressiona. Ele entra numa família e mata todo mundo. Essa maldade caracteriza o tempo que nós estamos vivendo. E a pregação para todo mundo também é outra característica que temos, né? E o Evangelho do Reino será pregado em todo mundo, como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Nunca se pregou tanto o Evangelho quanto nós temos pregado nos dias de hoje. O evento da globalização, ela tem as suas dificuldades, as suas coisas ruins, mas ela tem as suas vantagens também. Essa mensagem que eu estou pregando aqui está sendo transmitida por redes sociais. Significa que pessoas em outros lugares vão assistir. Eu já recebi mensagens de pessoas de outros países. E olha que eu não sou essa carne seca toda, né? Pessoas como o Hernandes Dias Lopes, como o Jeremias, como o Nicodemos, esses camaradas, eles pregam para milhares, milhões de pessoas por causa deste movimento da pós-modernidade, das redes sociais, da globalização. E isso também indica o final da palavra de Deus. Eu acho que nunca nós vivemos com tanta atualidade o texto de Joel, quando diz que o dia do Senhor se aproxima, lá em Joel 2:1, toquem a trombeta em Sião, deem o alarme no santo monte, tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo. Creio que nunca foi tão atual essa palavra como hoje. E sabendo deste fato, eu pergunto, o que nós devemos fazer, nós que somos cristãos, antes do final do mundo? Quando eu digo no tema, preparando as malas para o fim do mundo, nós sabemos que isso é uma figura até grotesca e não é correta, né? Porque ninguém vai levar nada para o outro lado quando passar, né? Não tem mala para lá, não vamos carregar nenhum tipo de bagagem. Mas existe uma questão que nós precisamos considerar. Eu posso até não levar nada para o lado de lá, mas existem algumas coisas que eu devo fazer aqui, antes de passar para o lado de lá. E isso eu preciso considerar. Quais devem ser as minhas atitudes neste tempo que eu sei que antecede e bem próximo o final do mundo, como nós conhecemos, o final de todas as coisas e o reinício ou o início de novas coisas, ou a transição, né, deste mundo para o reino místico e espiritual de Deus. E eu quero rapidamente nessa manhã pensar com você sobre 5 coisas que nós não podemos deixar de fazer enquanto estamos neste mundo, antes de nos encontrarmos efetivamente com Cristo. Primeira coisa que eu quero dizer, e vai parecer meio absurda de falar isso na igreja, mas é uma realidade. Eu preciso ter certeza que eu sou salvo. Pastor, como assim? Sou crente, eu entreguei minha vida para Jesus. Será que nós somos crentes de verdade?
eu preciso ter essa convicção, porque eu tenho que saber o seguinte: o que me garante, o que me dá certeza de que eu sou salvo, não é o fato de eu frequentar uma igreja, não é o fato de eu ser uma pessoa boazinha, de eu fazer caridade, de eu ser batizado, de eu entregar o meu dízimo. Não é isso. Tem muita gente que ainda não entendeu o mistério da salvação. Tem muita gente que confunde salvação com religiosidade. Tem muito religioso que não é salvo. Tem muito frequentador de igreja, inclusive batista, que não é salvo. Ainda não estabeleceu um vínculo verdadeiro de salvação. Nós precisamos entender que somos salvos exclusivamente pela graça de Deus. Tem gente que acredita que é salvo porque frequenta a igreja, irmã Isaurinha. Tem gente que acredita que é salvo porque entrega o seu dízimo pontualmente, todos os meses. Tem gente que acredita que é salvo porque não pula cerca, porque não rouba, porque é íntegro, porque não fala palavrão, porque não bebe, porque não usa drogas, porque não fuma. Eu quero dizer para você que a nossa salvação não depende de nada, absolutamente nada que nós possamos fazer. De nada, não depende de nós. Olha, pastor, depende de mim sim, eu tenho que aceitar Jesus. Não, é Jesus quem te aceita. É Jesus quem nos aceita. O que eu faço é caminhar com Ele, eu topo caminhar com Ele, porque Ele me aceitou. Que nessa relação minha com Jesus, pecador sou eu. Eu sou a figura menor, então a figura maior é que prevalece. É Jesus Cristo. Eu preciso entender que a minha salvação, ela não será impedida por causa de minhas falhas, de meus pecados. Se eu disser que os nossos pecados vão nos levar para o inferno, nenhum de nós aqui vai ser salvo. Eu não creio, realmente não creio, que alguém entre nós aqui possa dizer que não tem pecados. Eu não creio nisso. Alguns de uma forma, outros de outra. Alguns de pensamento, outros de ação, outros de negligência. Mas todos nós somos pecadores. A salvação não depende de nós. A salvação depende de Cristo. E antes da volta de Cristo, eu preciso, nesse checklist, saber se realmente sou salvo. Eu queria que cada um de nós pudéssemos, você que está em casa também, rever a nossa situação diante de Deus. Eu me lembro, falava com a Rai ontem, quando eu preparava o finalzinho dessa mensagem, eu me lembrei de um caso que em São Paulo, que eu preguei para um grupo de pessoas. E no final, uma pessoa veio à frente entregando a vida a Jesus. E depois que passou aí conversando, o pastor falou: eu não entendi o fulano, aquele moço que foi à frente, porque ele já é da igreja há mais de 20 anos. Aí eu, curiosidade, fui conversar com ele. Ele falou: não, pastor, é isso mesmo, eu entreguei a minha vida a Jesus hoje, porque eu tenho mais de 20 anos na igreja, mas eu não sou convertido. A partir de hoje eu quero viver uma vida com Cristo. Tem gente assim na igreja, irmãos. Tem gente assim na igreja, que caminha na igreja, caminha com o pastor, às vezes é até fiel em algumas situações, mas ainda não tem uma relação com Cristo. Então, o primeiro item do checklist: preciso ter certeza que sou salvo. Segunda coisa, eu preciso estar cheio do Espírito Santo de Deus. Efésios 5, 18, 19: não vos embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao coração ao Senhor. Por que Paulo faz essa analogia? Porque o vinho, ele trazia alegria. As pessoas que bebem, ou que bebiam, elas bebiam para ficar alegre.
para poder curtir a vida, para ficar chapadona. Esse negócio de chapado não é só agora, na época da maconha, não. Isso sempre existiu, né? Então as pessoas bebiam, mesmo nos ambientes religiosos, para poderem ficar alegres. O que Paulo está falando é o seguinte: olha, tem algo que vai te deixar mais alegre e mais feliz do que beber. Porque a bebida vai até te levar para uma vida libertina. Encha-se do Espírito Santo de Deus. É isso que Paulo está dizendo aos Efésios. Encha-se do Espírito Santo de Deus. A alegria do vinho passa. Aliás, para muitos vai passar com uma tremenda dor de cabeça que se chama ressaca, né? A alegria do Espírito permanece. É por isso que ele disse: com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. É isso que Deus espera de nós. E nesse momento que antecede a vinda de Cristo, eu já preciso estar nesse espírito de adoração. Porque quando eu estiver com Cristo na glória, eu vou adorá-lo de perto. Isso não quer dizer, tem gente que pensa, quando a gente diz que vai adorar a Deus o tempo todo, pensa que vai ficar cantando o tempo todo do céu. Não é isso. Existem outras formas de adoração. O certo é que nós vamos sempre nos render diante de Deus. O certo é que nós vamos ter aquele relacionamento tão intrínseco com Deus, tão certinho, tão ajustado com Deus, que o que vai ter para nós é uma eterna alegria. Uma alegria que não é proporcionada pelo vinho, uma alegria que não é proporcionada pelo sexo, uma alegria que não é proporcionada pelas séries da Netflix, uma alegria que não é proporcionada por festinhas que a gente faz aqui na terra, mas uma alegria verdadeira, intensa e eterna, que é proporcionada pelo Espírito Santo de Deus, que vive em nós hoje e que nos fará eternamente conectados a Deus para a sua glória e o seu louvor. Terceira coisa, eu preciso viver o fruto do Espírito. Isso está relacionado com o interior. Se eu tenho que estar cheio do Espírito, eu tenho que dar o fruto do Espírito, né? Gálatas 5, versículos 22 e 23. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É óbvio, irmãos, que se eu estou conectado com Deus, se eu tenho uma vida no Espírito, os frutos que eu vou produzir são frutos espirituais. Então eu tenho que olhar para a minha vida e ver o tipo de fruto que eu tenho dado. Isso não quer dizer que em algum momento eu não posso ficar bravo. Aí a pessoa fica brava um pouquinho, aquele talarico que vive o tempo todo querendo falar dos outros, vai lá e aponta o dedão: olha lá, ó, cadê o fruto do Espírito? Cadê? Não é assim. Nós somos humanos. É por isso que nós precisamos de Cristo. Se nós fôssemos perfeitos, nós não necessitaríamos de Cristo. Mas o que tem que prevalecer na nossa vida é o fruto do Espírito. Lá no sítio de Eliene tem uma laranja muito gostosa. Sou apaixonado por aquela laranja. E todas as laranjas que eu chupei naquele laranjal dela foram doces. Mas nada impede que no meio de tantas laranjas doces eu encontre alguma que não tenha caldo. Acho que você já encontrou alguma sem gosto, sonsa. É aquilo que a gente chama, por exemplo, numa jaqueira. Eu não sei se aqui os irmãos conhecem assim também, jaca-pirão. Quem sabe o que é jaca-pirão? É aquela jaca sem gosto. É uma jaca sem gosto. Ela é bonita, mas ela não tem gosto, né? Em alguns lugares chama jaca-pirão, não é isso, Isalinha? Jaca mole. Hã? Não, é diferente. A jaca mole é docinha, a jaca dura é docinha. A jaca-pirão é uma jaca que não tem gosto. É assim que alguns lugares por aí conhecem. Então isso pode acontecer. Porque uma das jacas é pirão, ou porque uma das laranjas não tem doce, quer dizer que aquela laranjeira é ruim? Que aquela jaqueira é ruim? Não. Isso pode acontecer. Mas nós precisamos prevalecer na nossa vida o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade,
fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas coisas têm que prevalecer na nossa vida. Quarta questão. Eu preciso rever, antes da volta de Cristo, neste tempo, eu preciso rever os meus conceitos e valores. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, as coisas velhas, eis que tudo... Ora, se eu vivo com Cristo, eu tenho que ser uma pessoa diferente. Eu tenho que ser uma nova criatura. E isso vai ser natural. Eu não preciso forçar isso, vai ser natural. Mas aí isso vai ser um sinal para saber se eu estou pronto para essa volta de Cristo. Eu sou nova criatura? Será que eu perdi aqueles vícios, aquelas manias, aquelas coisas ruins que me acompanharam a vida toda? Será que os meus conceitos hoje, que eu sou cristão, são os mesmos conceitos do tempo que eu vivia de qualquer maneira? Será que os meus valores, o que eu valorizo mais na minha vida hoje? Será que são as mesmas coisas que eu valorizava no passado? Então eu preciso rever os meus conceitos e valores, para que eu possa fazer ajustes. É natural essa transformação, mas existem coisas que eu tenho que fazer. É incrível como o ser humano é terrível. Deus às vezes transforma uma situação na vida dele, mas ele próprio insiste em retomar aquela caminhada. Sabia disso? Às vezes Deus ministra uma cura na vida de alguém e aquela pessoa busca aquele problema, aquela doença, aquele pecado que volta espontaneamente por causa da sua natureza, porque a própria Bíblia diz que a natureza do homem ela é tendente ao pecado. Ela tende para o pecado. Aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquelas coisas que eu não quero, porém essas eu faço. É a tendência do pecado que faz com que a gente às vezes tenha essa predisposição ao pecado. Mas eu preciso rever isso na minha vida e tenho que fazer o meu ajuste diário. Eu faço isso todos os dias. Eu procuro fazer isso todos os dias, porque eu sei que eu sou um pecador e que eu preciso ajustar a minha vida. Eu preciso viver como um filho de Deus. Quem é filho de Deus vive como filho de Deus. A quinta coisa, eu preciso, como o apóstolo Paulo, definir qual é a minha prioridade, qual é o meu foco e qual é a minha missão. É um texto que eu sou apaixonado, Atos 20, 24. Em nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho de Cristo. Eu tenho prioridade, Paulo tinha prioridade nas coisas de Deus, ele estava focado naquelas coisas e ele sabia qual era o seu ministério. E nós precisamos também fazer esse ajuste na nossa vida. Qual é o nosso foco, irmãos? Qual é a nossa prioridade? Tem gente que tem o foco e a prioridade é ficar rico. Eu quero ficar rico. E acaba criando, por conta disso, o amor ao dinheiro. E diz a palavra de Deus que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tem gente que tem como foco casar, porque vê num companheiro, numa companheira, a alegria, né? Eu quero me casar, eu preciso me casar, não aguento mais ser solteiro, eu quero deixar de ser solteiro. Deixa eu dizer uma coisa para você: casamento é bom, mas é uma luta, viu, irmão? Você que não casou ainda, fique sabendo, casamento é uma luta. São duas pessoas diferentes que vão caminhar juntos. Então o casamento ele vai trazer alegria temperada com dificuldades. É aquela coisa do mar de rosas que tem espinhos, né? Você vai estar no mar de rosa, mas de vez em quando você vai tomar uma pinicada com espinho. Então, o que de fato é mais prioritário para mim não é ter dinheiro, não é casar, não é nada disso. Prioritário para mim é viver para a glória de Deus, ministrar, viver o ministério de Jesus Cristo. Aí então, depois de ter vivido uma vida de esperança, só nos restará correr para o abraço. Na volta de Cristo, só nos resta correr para o abraço. E eu quero encerrar com Apocalipse 22, de 1 a 8, que diz assim:
E mostrou-me o rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto mês a mês. E as folhas da árvore da vida são para a saúde das nações. Glória a Deus. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos, nós, os serviremos. E verão o seu rosto. E nas suas testas estará escrito o seu nome. E não haverá mais noite, nem necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol. Porque o sol, porque o próprio Senhor Deus os ilumina. E reinarão para todo sempre. E disse-me essas palavras. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que breve hão de acontecer. Eis que presto vem. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para adorar. Testemunho de João. O lugar que nós vamos, o lugar que estaremos, para a glória de Deus. Não precisa preparar as malas, não. Porque você não vai levar nada para lá. Mas você precisa ajustar a sua vida aqui. Ajuste a sua vida aqui, para que você chegue lá digno, para a glória e honra do nome do Senhor. Curva a sua cabeça agora, vamos orar. Deus, no nome de Jesus Cristo, derrama sobre nós bênção e paz nessa manhã e faz-nos entender a sua vontade. Dá-nos, no nome de Cristo, o entendimento para que possamos viver segundo a tua vontade, na direção que o Senhor propôs para nós, até que o Senhor venha, a partir de quando viveremos intensamente na glória do Senhor. Abençoa-nos hoje e sempre, em nome de Jesus.